O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, foi aplaudido de pé pela plateia do evento Brazil Conference, nos Estados Unidos. Ele defendeu que o governo tenha um trabalho persistente na área social para resolver o problema da criminalidade no Brasil. Caso contrário, segundo ainda o general Mourão, o governo vai enxugar gelo, mesmo se fizer um bom trabalho na área da polícia. O Mourão disse o seguinte, abre aspas, com as pessoas vivendo amontoadas em favelas, sem acesso a água e luz, com o traficante colocando a televisão a cabo para eles, nós não vamos resolver o problema. Temos de agir de forma vigorosa na área social, fecha aspas. O vice-presidente afirmou ainda que o sistema prisional brasileiro tem masmorras e, por isso, as prisões não surtem o efeito esperado. Aspas novamente para o Mourão. Como é que eu vou educar uma pessoa se a jogo em uma prisão que é uma masmorra, sem ter atividade laboral, sem ter progressão educacional? Fecha aspas, questionou o Hamilton Mourão. Vamos lá, pessoal, acho que essas falas daqui pra gente um bom ensejo para discutir, para refletir a respeito. Vou começar com o Caio. Ô Caio, o que você achou da fala do general Hamilton Mourão? Tínhamos brincado aqui no início, ele virou um progressista, ele virou um cara, né, com pensamento humanitário. Como é que você avalia isso? Acho que, de certa forma, ele corroborou, sim, a narrativa do criminoso como vítima social, em certo ponto da colocação. Só, na verdade, uma nuance, né? Então, aquela ideia de que a delinquência é uma consequência inevitável do ambiente, né? Na minha visão, o que define aí enxugar gelo, na verdade, é a polícia prender e a justiça soltar. Ou a polícia prender e as autoridades policiais não conseguirem investigar o crime. Então a gente tem aí a baixa resolução de homicídios, né? No Brasil, entre 5% e 8% só dos homicídios são solucionados. Isso sim é enxugar gelo. Então o que a gente tem aqui é essa relação entre investimento no social e a redução da criminalidade. Eu acho que o investimento na área social é fundamental para combater a desigualdade que advém de uma disparidade aí nas oportunidades das pessoas, né? Igualdade de oportunidade. Agora, a gente precisa determinar se investimento social e redução de criminalidade é uma correlação ou se é uma relação de causa e efeito, né? Então a questão é, reduzir a pobreza é a variável que vai determinar reduzir a criminalidade no curto prazo? Essa é a questão que se coloca, né? Ontem foi publicado no canal Democracia na Teia a entrevista do professor Pondé comigo. E foi um papo muito legal. Esse foi um dos assuntos que a gente abordou. Vou tentar sintetizar meu argumento aqui. Pobreza causa violência ou influencia, como tantos outros fatores? A gente pode puxar pelos dados históricos, né? Pegar a última grande administração, o último grande bloco ideológico, o lulopetismo, você tem um aumento real da renda dos trabalhadores, você tem mais de 97% dos jovens com acesso à educação e uma melhora no IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto, aumentou renda, aumentou acesso à educação e aumentou a qualidade de vida. E o que mais que aumentou? E aumentou mais ainda? A violência. Né? A gente já trouxe os dados aqui que nesse período um crescimento populacional aí de uns 15% com um aumento de homicídios de mais de 30%. E isso são os dados históricos. A gente pode pegar também e fazer um exercício de sociologia mesmo, tipo, numa comunidade carente, certo? Em que todos são submetidos aí às mesmas condições. E por que só uma ínfima minoria acaba indo para o crime? Qual que é a variável determinante? Me parece que a principal variável, não é a única, hein? Não vamos ser reducionistas, mas é a índole, né? E a impunidade, ela age no sentido de estimular aqueles com menos freio moral a buscarem o atalho do crime. Para mim, a ideia de que pobreza é igual à criminalidade, ela ofende a grande maioria da população brasileira, que é pobre e honesta, e ignora mentes criminosas gestadas nas elites, né? É só a gente olhar para Brasília, que não tem nenhum pé rapado e tá cheio de ladrão. E outra, Caio, enquanto você falava também, eu acho que assim, não é uma questão inevitável, né? Como você coloca o social ali, é porque a pessoa sempre vai ter o livre-arbítrio ali de enveredar para o caminho que quiser. Agora, uma condição de falta de equanimidade, de falta de condição, onde as pessoas são excluídas, é negável que mesmo uma pessoa que tenha lá uma
boa índole pense ou entre por uma via torta do crime, é um ambiente, digamos, favorável a essa condição de desigualdade, sim, eu acho. Além da índole, é claro que eu não estou falando que quem é pobre, eu não quero dizer que quem é pobre Todo mundo que é pobre é criminoso, não, imagina, é uma minoria, como você bem colocou. Agora, eu acho que na fala, por exemplo, o Alexandre Borges esteve aqui e discorreu, eu acho que de uma maneira muito clara sobre isso, né? Eu acho que tem que andar junto, as ações têm que andar de forma concomitante. O general Mourão, a meu ver, a gente brinca que aplaudido pelos progressistas, quando tem esses rompantes de sensatez, ele nada mais diz do que as coisas têm que andar conjuntamente. Se por um lado você tem que haver um endurecimento das leis que mantenha o criminoso na prisão, um endurecimento e uma condição para que o policial possa combater com a mesma força o criminoso, você tem que, por outro lado também, propagar medidas sociais que tornem aquele cara que está encarcerado, deem a ele a possibilidade dele, através de um ofício, de um trabalho, de um estudo, ser reintegrado à sociedade. Então, antes só de construir novos presídios, a gente tem que dar primeiro condição favorável e transformar essas masmorras, concordo quando o Hamilton Mourão diz isso, no lugar onde a pessoa possa ter a mínima condição para ser recuperada, né, para conseguir uma perspectiva ao sair de lá de vida, né, e não piorar, e não transformar aquilo como é hoje num escritório do crime. Agora, tem outra questão também que eu acho que, enquanto o Caio falava, fiquei pensando, né? Vamos pegar os paramilitares, os grupos paramilitares no Rio de Janeiro. As milícias do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. São pessoas com condições, são pessoas que estavam dentro da instituição, da polícia militar ou do exército, com condições de levar uma vida digna, uma carreira dentro de uma profissão, e enveredaram para o crime. Então tem aí mesmo a questão da índole muito forte, de quem opta por isso, em quem enxerga no crime uma grande possibilidade de enriquecimento material. Tem também uma outra questão, é óbvio que eu concordo com você, e para mim o general Mourão não falou nada mais do que o óbvio, na verdade. A gente precisa dar condições para que as pessoas melhorem, paguem sim pelas suas sentenças, pelas penas, paguem sua dívida com a sociedade, mas que saiam de lá para não cometer novos crimes. Tem uma outra questão, além dessa, Edgar, que pra mim é muito simples. O que é crime também? O ladrão de galinha que rouba lá pra alimentar a sua família, e eu estou falando isso de maneira genérica, porque a gente sabe que existem crimes considerados leves e crimes considerados muito grandes, ele merece estar no mesmo lugar do que um estuprador, por exemplo? Ele merece ser colocado na mesma cela do que pessoas que cometeram assassinatos e tudo mais? Eu entendo que existam presídios de segurança máxima e tudo mais, mas a gente sabe que não é muito assim que funciona no Brasil, né? Tem um estudo do Ministério da Justiça, por exemplo, que mostra que em 11 anos o número de presos no Brasil dobrou. Tem presídios, como no Amazonas, que tem 5 presos por vaga. Ou seja, há uma superlotação muito grande desses presídios, e 40% desses presos nunca foram julgados. Então a gente coloca pessoas que nunca foram julgadas junto de pessoas que foram julgadas por crimes hediondos, por exemplo, por crimes mais graves. Não é passar a mão na cabeça do bandido, esperar que exista um projeto de recuperação do bandido, na verdade. A gente tem que querer sim que pessoas que estão pagando sua dívida com a sociedade encarceradas possam trabalhar, inclusive se elas trabalham no presídio, elas podem inclusive diminuir o custo delas à sociedade, uma vez que elas podem desempenhar funções administrativas, claro que nada que põe em risco a sociedade lá dentro. Ou mesmo desenvolver trabalhos que sejam vendidos aqui fora e essa renda possa ser revertida lá para dentro, como acontece em alguns países nos Estados Unidos, por exemplo. A gente também tem que parar para pensar que as pessoas têm que ser reeducadas, porque elas vão voltar para a família, elas vão voltar para a sociedade e elas vão tentar ter emprego. E se não conseguem emprego, de novo, elas vão incorrer no crime, porque todo mundo tem que fazer o que tem que fazer para sobreviver.
Obviamente o crime não é o melhor caminho, assim. Mas a gente tem que pensar que se a gente não dá esse suporte para essas pessoas, o crime vai ser o caminho de novo. Queria ler aqui um tweet do Bruno Costa, uma provocação, e quero ver o que vocês têm para dizer. Bruno Costa diz o seguinte: eu acho que Mourão já tá cavando uma popularidade caso Bolsonaro caia. Discurso totalmente diferente da campanha. Confere, Caio, ou o Mourão sempre foi este homem, mas estava ali quieto num canto? A se considerar a honestidade da fala do Mourão, Caio. Não, eu acho que a gente pode dar o benefício da dúvida e admitir que ele pensa conforme as suas próprias palavras. Mas aqui, pô, esse debate é muito interessante e é ruim a gente ficar numa polarização, porque como eu acho que é ponto pacífico, o fenômeno da criminalidade ele é multifatorial. Eu sempre puxo mais para esse lado do livre-arbítrio para fazer o contraponto mesmo. Agora, o que eu acho que é o ponto mais importante, e eu vou pegar gancho na tua fala e na do Mourão sobre, vamos dizer assim, as prioridades em relação à segurança pública. O discurso do Mourão, mais focado no social, ele de certa forma dilui a responsabilidade estatal no combate imediato, emergencial às questões que se colocam. Quando o Alexandre Borges veio aqui, eu discorri sobre uma matéria da Folha de São Paulo, se não me engano, que mostrava que se a gente somar todos os presos atuais, né, nos presídios no Brasil, com aqueles que estão soltos com mandado de prisão em aberto, a população carcerária do Brasil saltaria de 650 mil para 1.100.000 pessoas. E o déficit carcerário iria de 1,7 para 2,9, ou seja, para cada vaga em presídio, haveriam 3 presos. Né? Então, esse é o estado das coisas. Mesmo num país em que a impunidade ela é quase um valor social, a gente ainda tem um contingente gigantesco de pessoas que deveriam estar na cadeia e não estão. Por isso que, considerados os recursos escassos da administração pública, eu acho fundamental priorizar. E falando em termos aí de teoria jurídica mesmo, quando a gente fala na pretensão punitiva do Estado, ela tem 4 objetivos, né? O primeiro objetivo dela vai ser prevenção, afastar o criminoso da sociedade, porque uma referência para comportamento futuro é comportamento passado. Depois a punição em si. Né? Então, literalmente punir o criminoso por aquele ato que é socialmente reprovável. Mas ainda tem a retribuição, que é a pacificação social, né? Você virar para a vítima e falar assim, olha, para que você não exerça justiça com as próprias mãos, o Estado vai cuidar disso para você. E aí, em último lugar, subsidiariamente, você tem a questão da ressocialização. Então a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, porque no nosso país não existe prevenção, não existe punição e não existe retribuição. Lá, o último degrau civilizacional e tal é a ressocialização. Agora, enxugar gelo, como eu disse no começo da minha fala, é a polícia prender e a justiça soltar. Enquanto houver impunidade, haverá estímulo para que as pessoas de pior índole na nossa sociedade continuem cometendo crimes. E a prova mais óbvia disso são os dados de homicídio. Num estado, e tem vários, num estado em que só 5% dos homicídios são elucidados, é como se fosse uma carta, uma licença para matar, para um pistoleiro matar 20 pessoas até ser capturado. É uma discrepância mesmo, né? Eu acho que aí quando você fala isso, você se refere à fala, né, do Alexandre Borges, aquela questão de regime de progressão de pena. Sim. Quer dizer, um cara que comete um delito, um assassinato, que tem uma condenação lá de 11 anos, tudo, acaba saindo muito antes, cumprindo esse regime aí de progressão, que é muitas vezes usado como artifício pelos advogados dos presos para liberar bandido e colocar bandido na rua para que ele use a cadeia, aí sim, só como um hotel, uma casa, ele vai lá, tem que dormir e tal. Agora, de volta, parece tão lógico, né, que é um conjunto de coisas para que tudo aconteça a contento da seriedade, da importância que o tema traz. É um conjunto de coisas. É a condição do presídio, sim, é o endurecimento da lei, é a condição que o policial tem para confrontar o bandido na força necessária, que o bandido emprega muitas vezes e com vantagem em cima do policial. Quer dizer, é esse conjunto de coisas e o preso tendo a condição de ganhar um ofício lá dentro, ser reeducado para ser reinserido à sociedade, junto a uma melhora social, num quadro em que ele, saindo de lá, pode dar vazão e pode enveredar para uma carreira, para um ofício que aprendeu dentro do presídio e tal, e não incorrer novamente em atividades criminosas, né? Parece que é uma coisa tão utópica, tão distante, mas... Que não são excludentes, né, Edgar? Não são excludentes, a prevenção social com as ações imediatas não são excludentes, não. Dá para caminhar
junto. Vamos lá. A prevenção social você vai ter um resultado, talvez, Mais pra frente. a longo prazo, mais pra frente, a ação imediata, logo de cara com essas ações que o Caio citou aí, que são importantes.